Você já percebeu que quando nós acordamos, a gente tem a tendência de ficar se espreguiçando, de ficar molengando, sabe? E demorando se levantar? E o pior é que depois que a gente se levanta, a gente ainda fica se sentindo culpado por ter ficado aqueles 10 minutos na cama. Muitas vezes esses 10 minutos duram até meia hora. Hoje eu vou trazer para você 5 estratégias para você acordar e se levantar de forma motivada, sem enrolação. Vem comigo! E eu trouxe então para você 5 passos, 5 estratégias maravilhosas para que você consiga acordar mais motivada, para que você consiga deletar essa preguiça. Estratégias à prova de soneca. Já ouviu falar disso? Pois é, neste livro aqui, O Milagre da Manhã, que é um livro que eu recomendo muito você ler. É um livro que traz, além dessas 5 estratégias, também muitas outras coisas super interessantes para que a sua manhã seja extraordinária. Hoje eu vou trazer só 5 estratégias que esse autor, Hal Elrod, traz aqui pra gente. Ele fala que quando nós acordamos e ficamos enrolando com aquela preguiça, quando a gente coloca o despertador do lado e a gente só desliga ou coloca o celular no modo soneca, a nossa manhã fica bastante improdutiva. Bom, não é só o autor que fala, eu já experimentei isso, não é legal, eu tenho certeza que você também já experimentou e não é uma coisa muito boa não. Nós queremos, de fato, acordar e levantar motivado, não é mesmo? Já pensou? Eu acordar e falar, uhul! Como se fosse assim numa manhã de Natal, quando a gente acorda e espera abrir os presentes. Ninguém acorda com preguiça e molengando numa manhã de Natal, não é mesmo? Pois é. A ideia do autor aqui é nos trazer estratégias para que a gente consiga acordar como se a nossa manhã fosse, todas as manhãs fosse uma manhã de Natal, à espera de um grande presente. E de fato, nós temos um grande presente quando acordamos, que é mais um dia de vida. E quais são essas 5 estratégias que podemos utilizar para termos mais motivação? Bom, a primeira delas é estabelecer as suas intenções antes de deitar. O autor fala aqui que o nosso último pensamento antes de dormir, geralmente é o primeiro quando nós acordamos. Por exemplo, se você dorme com aquele último pensamento assim, poxa vida, já são 11 horas da noite e eu tenho que acordar cedo. Quando você acorda, quando o seu despertador te acorda, o seu primeiro pensamento é: nossa, já se passaram 6 horas, poxa vida, eu queria tanto dormir mais. Isso acaba trazendo para você um desânimo, acaba não te motivando, porque você queria dormir mais, então o seu último pensamento torna-se o primeiro pensamento da manhã. Então, qual é a ideia aqui? A estabelecer intenções antes de deitar. Então, eu estou deitando às 11, eu tenho 6 horas de sono, o que eu vou fazer a partir desse momento? Qual é a minha primeira atividade? Então, já reconfigura o teu cérebro nesse último pensamento antes de dormir para a sua primeira atividade na parte da manhã, para que você não consiga acordar desmotivado porque a noite passou de forma tão rápida. A segunda dica que o autor nos dá aqui é colocar o despertador ou o celular ou qualquer coisa do outro lado do quarto. Então nunca coloque na cabeceira de cama, muitas pessoas colocam o celular embaixo do travesseiro, além de outras correntes de energia que ele transmite que são prejudiciais para o sono especialmente. Você ainda fica com aquela sensação de, nossa, o despertador vai despertar aqui no meu ouvido. E aí você não tem um sono tranquilo. Então coloque ele do outro lado, porque tem uma outra estratégia que é interessante. Quando a gente coloca o celular ou o despertador ao lado da nossa cama ou embaixo do travesseiro, a nossa tendência, não é mesmo? Às vezes somos espertinhos, é colocar no modo soneca e
voltar a dormir de novo. E aí a gente tira um cochilo de 10 minutos, depois fica se sentindo culpado porque perdeu a hora, porque tinha que ter levantado na hora certa e tudo mais. E repetimos isso diversas vezes durante a semana e acabamos nos sentimos frustrados. Isso não traz motivação nenhuma. Quando colocamos ele do outro lado do quarto, em cima da cômoda, no guarda-roupa, qualquer outro lugar, você vai se levantar para desligar. E ao se levantar, você já não vai deitar novamente. A terceira dica que ele dá é escovar os dentes. Então, coloquei o despertador lá do outro lado do quarto, levantei, desliguei, vou direto escovar os dentes. Tá, Raquel, como assim? Tá me mandando escovar os dentes? Tá, esse autor fala sobre isso, tipo, só isso, escovar os dentes. Sim, porque ao escovar os dentes, você tem contato com a água e a temperatura da água já te dá uma acordada melhor. Então, você está no processo de acordar. Então, você já se levantou, caminhou, você já acordou com outro pensamento, né? Primeira dica. Segunda dica, levantou, caminhou, desligou o despertador. A terceira, vá direto para o banheiro escovar os dentes. Esse contato com a água, lavar o rosto, te dá uma acordada muito boa e já te faz estar mais motivada. A quarta dica é beber um copo de água. Em seguida, beba um copo de água. Isso faz com que nos sintamos mais hidratados. O nosso organismo, depois desse processo, desse período de descanso, ele precisa imediatamente de água para se hidratar. E isso faz com que a gente hidrate o nosso corpo, nosso sangue começa a circular melhor, a gente começa a se mexer e oxigena o cérebro, nos hidrata e a gente se sente muito melhor, mais motivado. Quinta dica, vista a sua roupa para fazer o exercício físico. Ao vestir a roupa, você se vê pronta para a atividade física, você já se sente muito mais motivada. Esses 5 passos que você consegue realizar em apenas 5 minutos vai fazer com que a sua manhã seja muito mais motivada. Então coloque essas 5 estratégias anti-soneca, estratégias à prova de soneca para você despertar mais motivada e depois vem aqui e me conte qual foi o resultado. Antes de você sair, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe também com seus amigos, com suas amigas que precisam dessa motivação diariamente. E eu te vejo no nosso próximo Direto ao Ponto.